Vamos abrir em Salmo 81:10. Só tu, Senhor. Salmo 81:10. Glória a Deus. Já foi. Amém? Vamos agarrar e vamos abrir em Salmo 81:10. Já está? Ainda continua. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Às vezes para nós é-nos difícil. Se calhar se fôssemos mais novos, muito mais novos, fôssemos uma criança de colo ou coisa assim, uma criança muito coisa, para eles é fácil ser sustentados, porque eles até exigem. Não, eu quero isto, eu quero comer isto, eu quero comer aquilo. E para nós ficamos assim, para nós, que já somos mais velhos, muito habituados a trabalhar, muito habituados a receber o salário, a ter alguma coisa através de trabalho, às vezes é difícil aceitarmos que Deus nos vai sustentar. Mas ele diz isso constantemente na sua palavra. Ele diz isso constantemente. Ele diz lá em Mateus 6, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. E por nós às vezes é difícil isso. É difícil entender isso e aceitar isso. Não foi por acaso que Deus me disse para sair em 2019, sair do guarda noturno, em dezembro de 2019. Isto já estão passados 4 anos, quase a chegar aos 4 anos. E realmente eu tenho visto o sustento de Deus. E percebo que é Ele que enche a nossa boca de bem. Mas veja o que diz aqui o versículo. Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, abra bem a tua boca e te encherei. Se você não abrir a boca, você não vai receber. Se você não aceitar Deus o sustentar, Deus não o vai sustentar. Deus não vai trazer a si a bênção. Você está a entender? Tudo nesta terra funciona da mesma forma, sementeira e ceifa. Você deve honrar ao Senhor com as suas finanças. Mas também deve esperar do Senhor a bênção, porque garantidamente ela vai vir. Nós vamos fazer o que Deus diz para fazer e Deus nos vai abençoar em nome de Jesus. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Quem dá com alegria, Obrigado, Pai, em como o nome de sol Jesus. brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti, Senhor. Sabemos que és Tu que estás a encher a nossa boca de bens. És Tu que nos sustenta. És Tu que nos dás tudo. E assim acreditamos, assim aceitamos, assim recebemos. No nome de Jesus.
Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O título da mensagem de hoje é Seja Cheio. E agora vamos ao versículo Romanos 8:31. Romanos 8:31. Em Romanos 8:31 vemos: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes, eu lhe vou dizer uma coisa. Há pouco tempo eu falei numa mensagem muito parecida a que eu vou falar hoje. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você está cheio do quê? Você está cheio do quê? Como é que você pode saber do que é que está cheio? Eu vou-lhe explicar. Quando você agarra e lhe acontece qualquer coisa, qual é a primeira coisa que você se lembra? Lembra-se de Deus e da sua palavra, ou lembra-se das coisas do mundo, ou lembra-se do problema que está à sua frente, ou lembra-se de coisas. Quando vem uma dor, o que é que você se lembra? Da dor, do problema que pode vir daqui, dali, daquele outro. Se calhar vai ter que ir ao médico, coisa, ou lembra-se de Deus, da sua palavra e o que Ele diz. É uma forma muito simples de você poder ver se o que está a acontecer, como está a sua vida, se está dependente de Deus ou dependente das coisas do mundo. Muitas pessoas querem ser curadas e depois ter fé. Não, não funciona assim. Fé em Deus é ter fé naquilo que Ele diz, na sua palavra. Eu sei que você vai dizer, mas confiar em palavras que alguém disse? Você sabe que no mundo, no nosso planeta, houve alguém, que eu não sei qual é o nome da pessoa, desconheço, que descobriu a gravidade. Ele não a descobriu. Ela sempre lá teve. Mas ele a estudou, a compreendeu e lhe deu um nome. E chamou gravidade. Qual é a gravidade? É aquilo que atrai todos os objetos para o centro da Terra. Se nós largarmos qualquer objeto, ele vai em direção ao chão. Ele é atraído pela Terra. Assim como nós conseguimos andar de pé por causa disso. Porque se você for à Lua, não vai ser assim. Você tem que ter um fato especial, senão voa. Então na Terra existe algo especial que nos faz atrair para a Terra. Da mesma forma, como é que nós estamos a viver? Alguém deu um nome e toda a gente no planeta sabe que se chama gravidade. Então, e toda a gente aceita esse nome como real. Aceita esse nome como atribuído a uma coisa. Nós chamamos uma cadeira cadeira porque alguém lhe chamou cadeira. E atribuímos e aceitamos isso. E se alguém te chegar ao pé de si e diz, não, isto é um banco, você não aceita. Não, isto é uma cadeira. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos ou não aceitar as palavras de Deus. Mas se aceitarmos a palavra que Ele fala, aquilo que Ele disse, nós vamos ser abençoados. Se não aceitarmos, vamos andar segundo as nossas convicções, as nossas ideias, aquilo que nós pensamos, o que nós achamos, e vamos perder.
Quando eu vos trouxe este versículo, o que é que eu vos quero dizer? Antes de mais, e antes de todas as coisas, você tem que perceber que você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz. Morreu por nós. O seu sangue derramado foi a moeda de troca para as nossas vidas. Então, se nós fomos comprados com o precioso sangue do Filho de Deus, então agora pertencemos a Deus. Nós só pertencemos no dia em que dizemos: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar. E a palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir desse momento, a sua vida é transformada. Você diz: então, mas exteriormente eu parece que estou igual, não há modificações, mas interiormente você foi mudado. E depois no interior começam a haver as alterações. E essas alterações vão se manifestar cá fora. Eu lembro-me, eu sempre gostei muito de tecnologia. E então, cassetes, na altura das cassetes, depois apareceu um gravador muito pequenino de microcassetes, que eram umas cassetes muito pequeninas, e o gravador também era muito pequeno, comparado aos outros que eram maiores. E eu comprei uma coisa daquela e estava na altura com aquilo no bolso, a falar com um colega meu, antes de eu aceitar Jesus. Anos mais tarde, eu encontrei aquilo. E depois fui mostrar a uma pessoa: olha, estás a ver, pá, isto tem um bom alcance, apanha bem, pá, impressionante. E eu meti a tocar, pelo ouvir as nossas vozes. Ele olhou para mim e disse-me assim: mas isto eras tu a falar? Eu disse: era eu a falar. Estava eu a falar com o meu colega. Mas quando ele disse aquilo, eu voltei a fita para trás e voltei a ouvir o que estava a dizer. E eu percebi. Ele notou a diferença no que eu falava. Notou a maneira como eu falava. Eu não estava a dizer as neiras agora, não dizia as neiras, na altura estava a dizer. Tinha uma forma de falar completamente diferente. Eu fui mudado no meu interior. Porque Deus entrou em mim e fez alteração. Mas não faz só em mim, faz em todos. À medida quanto mais nós buscamos a Deus, mais afastamos aquilo que nós éramos para nos tornar uma nova criatura, com uma nova natureza, algo completamente novo, que nos vai abençoar as nossas vidas. E é aqui, neste novo caráter, nesta nova criatura, que nós temos que perceber algumas coisas. Há versículos que nós temos que ter dentro de nós sempre. E este é um deles. Romanos 8,31 diz: direi, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá vir contra nós se nós temos Deus do nosso lado? Quem se poderá levantar para nos derrotar, para nos mandar abaixo, se Deus é por nós? Você tem que ter constantemente este versículo bíblico dentro de si. Tem que o ler sempre, muitas vezes, para você não se esquecer que você tem Deus na sua vida. E por não se esquecer, você vai saber que todas as coisas que você vai enfrentar, todas as coisas que se vai debater à sua frente, você tem Deus consigo. É impressionante. Eu lembro, por exemplo, eu antes de aceitar, eu fui para a guarda noturna, comecei a trabalhar como guarda noturno com 21 anos de idade. A profissão de guarda noturno é andar de carro às voltas numa determinada área. E nós andamos às voltas, mas andamos sozinhos.
Andamos armados, sim, mas andamos sozinhos. Perante qualquer intervenção, tínhamos um rádio que chamávamos colegas nossos guarda-noturnos que andavam como nós andávamos, de carro e rádio e às voltas. Mas ali, nos minutos, em qualquer intervenção, nós estávamos sozinhos. Eu lembro-me principalmente antes de aceitar Jesus. Eu tive uma intervenção e nessa intervenção eu vi duas pessoas passar e nessas uma delas agachou e parece que escondeu qualquer coisa. Eu mandei-os encostar à parede e quando mandei encostar à parede eu percebi que havia qualquer coisa que tinham feito, tinham mandado para ali. Eu não sabia o que era, mandei-os encostar à parede, fui agarrar e era uma arma. Mas eu pensava que era uma arma de alarme. Tinha ouvido o carro aberto, mandei para dentro do carro, pensando que era uma arma de alarme. Fui falar com eles e esperei que os meus colegas chegassem. Quando os meus colegas chegaram, eu fui ver a arma e descobri que a arma não era de alarme, era mesmo uma arma real. E depois, quando olhei para a minha arma, a munição tinha atravessado. Aquilo nunca ia disparar na vida. É uma profissão muito solitária, mas também é uma profissão que nós temos que lidar com tudo. Temos que lidar com o medo, temos que lidar com o nosso próprio medo, para sermos corajosos para fazermos as intervenções, porque naqueles minutos, naqueles primeiros minutos, nós vamos estar sozinhos. Depois de eu aceitar Jesus no meu coração, eu conduzia o carro e eu nunca mais me senti sozinho. É impressionante a diferença. Eu sentia que alguém estava sentado ao meu lado. E eu nunca mais me senti sozinho. E eu lembro-me de uma intervenção em que ouvi duas pessoas a lutar. Eu dei volta ao carro e quando estava a sair do carro eu usava o cassete na porta do carro e agarrei nele. E quando agarrei nele senti, não é preciso. Eu disse, não é preciso. Mas eu agarrei e levei-o na mesma. Quando estava mais ou menos a chegar a 2 metros deles, eles pararam de lutar e sentaram-se no chão. Eu nunca vi nada assim. Eu não sei se alguém já viu lutar, mas quando alguém está a lutar, fica completamente cego. Não vê, não ouve nada e não consegue parar. Mas aqui os dois pararam e sentaram-se no chão. Eu fiquei a olhar para eles, a ver tudo aquilo e eu disse, só Deus podia ter feito isto. Porque não fui eu que fiz. Eu cheguei mais ou menos a 2 metros deles e eles pararam, sentaram-se no chão. E eu comecei a perceber coisas que estavam a acontecer que já não era do meu controle, já não eu que controlava, mas era Deus que estava a controlar. Eu uma vez estive a orar em línguas durante bastante tempo, a minha arma caiu no chão apontada para mim e não disparou. Eu tive na minha zona de guarda noturno, à volta da minha zona de guarda noturno, um colega meu levou 7 facadas nas costas. Outro colega meu levou 2 tiros. Outro colega meu, isto tudo à minha volta, à volta da minha zona, levou uma facada de frente. E você diz, poxa, então é complicada essa profissão. Você não imagina quanto. Eu nunca espremi nisso, nem falei isso, nem contei muitas vezes isso, por causa da minha família. Para não os deixar preocupados.
Mas eu percebi a mão de Deus. E eu quero que você comece a ver isso na sua vida, porque ela está lá. Deus o tem guardado. Houve coisas que eram para acontecer que não aconteceram. Houve coisas que se calhar aconteceram a outros e não aconteceram a si. Porquê? Porque Deus estava consigo. E eu quero que você entenda uma coisa. À medida que nós compreendemos e lemos a palavra de Deus e aceitamos o que está escrito e acreditamos naquilo que Deus tem para nós, isso chama-se fé. Confiar em Deus. Fé. Então sabemos que em tudo o que passamos, não importa o que for, seja em saúde, seja em finanças, seja no emprego, seja, ouça, das últimas coisas que me aconteceram como guarda noturno, sabe, as coisas que eu orei para me defender, nada, eu não me lembro da oração que eu fiz. Eu deixei as coisas correr. E Deus resolveu, sem eu ter que fazer nada, orar, barafustar, queixar-me, nada. Só fiquei quieto. E eu quero que você entenda que é isto que Deus quer fazer por si. Mas só vai fazer se você deixar. Se você acreditar nele, crer nele. Porque cada vez que aconteça qualquer coisa na sua vida e você não recorre a Deus e tenta resolver de si próprio, Deus não vai fazer nada a seu favor. Porque é você que está a fazer segundo a sua vontade. Agora, cada vez que você para, ora, entrega o assunto ao Senhor, Ele tudo fará a nosso favor. Não se pode esquecer a que nível for, em que situação for, que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem poderá vir contra nós? Ninguém. Ninguém. Vamos abrir em 1 João 4:4. Estes são versículos que você não se pode esquecer nunca. Durante esta reunião eu vou-te falar de versículos que você não se pode esquecer. Que você tem a armar o seu pensamento, a sua vida com estes versículos. Porque você vai sair fortalecido por esta palavra de Deus na sua vida. Você vai sair com mais confiança para enfrentar todas as coisas. Você sabe e vai saber que vem assim por um caminho, mas vão fugir por 7. Porquê? Porque Deus é por si. Veja o que está aqui escrito. Filhinhos, sois de Deus. E já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de nós. Maior é o que está dentro de nós. Eu lembro-me outra vez como guarda noturno, eu tive intervenções onde sozinho enfrentei várias pessoas. Qualquer pessoa, no seu pleno consciência, não faria isso. Mas eu fiz por instinto. E as outras pessoas ficaram com medo. E eu só me dirigi a elas. Uma delas até veio até atrás de mim, até ao carro, a pedir desculpa. Porquê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O maior de todos está dentro de nós. Não é só dentro de mim. Eu estou a falar dentro de nós. Todo aquele que é cristão, todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir desse dia, o maior de todos está dentro de si. Então espere coisas grandes, porque as grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus. Não tem hipótese de falhar, porque o maior de todos está dentro de si. Você não se pode esquecer da palavra de Deus. Não se pode esquecer de tudo que Deus... Pois, outro versículo bíblico, mas não vamos abrir. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus
amou o mundo. Não foi só a nós que aceitámos Jesus, foi a todo o mundo. Mas aqueles que aceitaram Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a esses que lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, esses, Deus mora dentro deles. Deus está com eles. Deus, o maior de todos, está dentro de nós. Esta é a diferença entre aqueles que aceitaram Jesus e aqueles que não aceitaram Jesus no coração. Mas ouça bem, mesmo aqueles que aceitaram Jesus, às vezes têm uma visão errada. Eu estou-me a lembrar de várias pessoas que eu conheci que se achavam inferiores às outras, às pessoas do mundo, quando deveria ser o contrário. Ele devia perceber que o maior de todos está dentro dele. Que as coisas que se levantam contra ele, ele pode enfrentá-las e dizer basta, e dizer chega. Porque o maior de todos está dentro de nós. Quantas vezes enfermidades tentam chegar até nós? E conforme a nossa reação, enfermidades, doenças, dores, quantas vezes tentam chegar até nós? E às vezes pessoas cristãs agarram, não tenho que tomar aquele medicamento, tenho que ir ao médico, tenho que ver o que é que se passa, mas não buscam o Senhor, não buscam a Deus. Não fazem o que a palavra de Deus diz. E depois as coisas vão ficando. Ouça, Deus nos diz para continuar em frente. Deus diz, e nós vamos abrir mais tarde, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Mas se você não resistir, ele vai continuar. Ele vai continuar a agarrar e meter mais dor, e meter mais problemas, e levantar problemas, porque nós nos estamos a acobardar, nós estamos a ficar com medo. E o diabo vence pelo medo. O maior de todos está dentro de nós. Não nos podemos esquecer nunca disto. Por favor, na sua vida, no seu emprego, na sua família, em todo lugar onde você estiver, em todo lugar. Ouça, quando Davi escreveu o Salmo 23, nós não vamos abrir, ele diz, mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Ele está sempre connosco. Não vamos temer mal algum, não vamos esperar mal. Então, e agora? E agora vou enfrentar o problema, qual é aquele que seja. Há pouco tempo apareceu aí um rapaz a pedir, mas não há qualquer problema com ele. E esse rapaz tem uma intervenção, às vezes, agressiva para as pessoas e tudo mais. Eu nunca sequer olhei para ele. Agora, há pouco tempo, chegou ao pé de mim. Pode-me dar para comer? E eu olhei para ele e disse, não. E fui-me embora. Eu lembro-me de uma vez, isto contaram-me depois pessoas que estavam a ver. Alguém que estava connosco, que estava a ver. Houve alguém que se sentou à minha frente, que estavam a fazer as neiras, já tinham batido uma rapariga. E estava a fazer as neiras e meteu-se à minha frente, tirou a camisa e queria lutar comigo. Eu olhei para ele, sabe o que é que eu fiz? Virei-me de costas. Pessoas que viram que a outra pessoa parece que ficou desmoralizada. Disse, então, vira-se de costas. Sabe o que é que eu estava à espera? Eu estava à espera que ele pudesse atacar pelas costas. E aí eu já não precisava de correr atrás dele ou ir atrás dele, não precisava de fazer nisso. Era isso que eu estava à espera. Por acaso ele não fez, porque depois é estas coisas. Eu estava a pensar como humano, como guarda noturno, e não estava a pensar que eu tenho Deus. Ninguém me pode atacar.
Ele não fez nada. Você percebe? Você tem proteção divina na sua vida. Entende isto? Vamos ver mais versículos. Vamos ver. Vamos a Salmo 91, versículo 7. Salmo 91, versículo 7. Onde é que está o meu 7? Está aqui. Eu acho impressionante. Davi era segundo o coração de Deus. O rei Davi era segundo o coração de Deus. E era impressionante o conhecimento e a ligação que ele tinha com Deus. Ele passou por coisas na sua vida não fáceis. Ele foi perseguido. Ele teve em batalha. Mas quando ele estava em batalha, ele cria no seu Deus. E nós, na nossa vida, vamos estar em batalhas várias vezes. E nós temos que saber isto que Davi fala. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquilo que tentam levantar contra nós, aquilo que tentam agarrar e fazer nos derrotar. Realmente há pouco tempo não, há uns valentes anos atrás, eu ouvi um pastor dizer, realmente o diabo é um rato com um megafone. Porque ele só nos consegue chegar até nós quando nós não acreditamos na palavra de Deus. Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, aí tudo muda. Aí ele sabe que quando chegar até nós, ele vai ter que fugir. O que ele tentou levantar contra nós vai ter que cair. Todas aquelas pessoas que ele utilizou para chegar e nos amedrontar e nos meter medo, vão ter que parar, vão ter que fugir. Porque maior é aquilo que está dentro de nós. Porque 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado direito, mas nós não somos atingidos no nome de Jesus. Você tem a entender? Davi falava de batalhas. Batalhas mesmo corpo a corpo, luta. Ouça, eles criam tanto em Deus, confiavam tanto em Deus, que um homem, Davi, matou 600 homens. Um homem. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando é que nós vamos começar a deixar de pensar como o mundo pensa, como as pessoas pensam? Quando chega aquele problema, eu diz, e agora? Então, e agora aquela dor que chegou? E agora aquela enfermidade? E pá, vem exatamente aqueles sintomas, são todos coincidentes com aquilo e aquele outro, sim. O conhecimento que você tem pode ser benéfico ou pode ser prejudicial. Pode fazer bem ou pode fazer mal. Pode fazer bem porque você tem conhecimento, então sabe diretamente o que é que vai lutar. Ou pode fazer mal porque você vai se deixar amedrontar. E vai deixar que o diabo o vença. Por isso é que a palavra de Deus diz, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Veja aqui o que é que está escrito em Salmos. Acho que é Salmos também. Espera aí, deixa-me ver. Salmos 27, 3. Salmo 27, 3. O que diz aqui é, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Há outro versículo bíblico que eu não tenho aqui, mas diz, pelo meu Deus, eu saltarei o muro. Pelo meu Deus, eu entrarei por um exército dentro. Davi era um homem de guerra e nos tenta ensinar e nos mostra que na guerra, na luta, só dependemos de uma pessoa, Deus, não é de mais nada. Você tem que começar a perceber isto. Você nesta vida só pode estar dependente de Deus. Quando as coisas vêm, quando a falta vem, quando a saúde falta,
quando tudo agarra e tudo se levanta contra si, você só tem uma coisa para se poder depender, é de Deus. E estes versículos bíblicos que eu tenho estado a dizer, você deve assentá-los. E você deve lê-los constantemente. Quando a situação aperta, você deve lê-los. Para você saber que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ai, mas você não sabe. A empresa está assim assada. Então você vai orar para a empresa. Você vai orar para a empresa. E às vezes eu vejo muito cristão, e eu não estou a dizer que você não faça isso. Você está a abençoar outros, glória a Deus. Mas entenda uma coisa. Você está a pagar um preço. Você aceitou Jesus. Você mudou a sua vida. Você frequenta a igreja e glória a Deus. Você mudou a sua vida por causa de Deus. Você mudou, por isso é que Deus o está a abençoar. E outros que estão muitas vezes na sua empresa, continuam a fazer a mesma vida, fazem as mesmas coisas, borrivam-se para Deus. E muitas vezes são abençoados por causa do que você está a orar. E outras das vezes não conseguem ser abençoados. Porquê? Porque não têm Deus na sua vida. Você entende? Eu lembro-me de um pastor, uma vez nos contar, esse pastor agarrou e estava no seu emprego e ele falava de Jesus aos colegas e toda a gente se ria dele. Até que houve um dia que um colega dele caiu ao chão. E quando ele caiu ao chão, eles ficaram em pânico o que fazer. Não sabiam se ele tinha morrido, se não. E este homem de Deus chegou ao pé dele, expulsou o espírito de morte, reivindicou o espírito de vida. Este homem abriu os olhos e levantou-se. Os outros todos ficaram a olhar para ele e disseram: afinal é real. Afinal é mesmo. Quando este pastor saiu do trabalho dele, fizeram uma festa de despedida a ele. E todos os colegas estavam lá, os patrões estavam lá. E disseram-lhe: nós estamos a despedir de ti porque tu vais para aquilo que Deus te chamou. Mas com muita tristeza te deixamos ir. Isto é o testemunho de um homem de Deus. E é o mesmo testemunho que você deve fazer. Onde você estiver, seja onde estiver. Algumas pessoas dizem: mas eu tenho receio depois de represálias. Você não percebe. Você tem receio que depois lhe façam mal a si. Mas o maior de todos está dentro de si. Como é que vão fazer mal a si? Mas depois podem fazer isto, podem fazer aquilo. Eu sei de pessoas que agarraram e não contavam que eram cristãos porque estavam no meio de católicos. Mas as pessoas não conhecem a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é: se vocês me negarem perante os homens, eu vos negarei a vocês perante o meu Pai. Então o que é preferível? Sofrer as consequências desta terra por causa daquilo que nós acreditamos? E andar com Deus? E Ele nos abençoar? Porque garantidamente Ele nos vai abençoar. Garantidamente Ele nos vai defender. E todos aqueles que vão estarem contra nós vão cair por terra. No nome de Jesus. Porque 1000 caem ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito. Mas nós não somos atingidos. Nunca. No nome de Jesus. Você está a entender? O que Deus quer fazer por nós é muito superior ao que toda a gente pensa ou imagina. É muito superior. Há pessoas muitas das vezes que nos ouvem e ficam assim com desdém, com olhar assim, mas quem é este que pensa que é? Eu não penso que sou. Eu sou.
Eu sou um filho de Deus. Eu creio no meu Deus. Eu creio na sua palavra. Veja o que está aqui escrito. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sempre tem a mesma coisa. Veja o que está aqui escrito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há pouco tempo, por causa de coisas que aconteceram, ou têm vindo a acontecer na minha vida, eu comecei a ficar muito triste. E eu dizia a Deus, Senhor, tira essa tristeza de mim. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu orava isto. E eu só queria que aquela tristeza saísse de mim. Eu orei isso 1, 2, 3 vezes, penso eu. E depois Deus disse-me uma coisa. Porque nós temos que pensar sobre as coisas. E Deus disse-me assim, tu achas que a tristeza vem de mim? Quando ele disse aquilo, eu fiquei, realmente tens razão. A tristeza não vem de ti, o medo não vem de ti, a depressão não vem de ti. Então porquê que eu estou com tristeza? É porque o diabo está a tentar trazer até mim. E eu então disse, até eu não aceito na minha vida. E a partir daquele dia deixei de ficar triste. Você entende? Você entende que às vezes deixamos coisas chegar até nós porque achamos que é normal, é do mundo, mas já não temos que ter, porque temos Deus na nossa vida. Resisti ao diabo, resisti ao que ele tenta. Ouça, doença vem de Deus? Não, é do diabo. Não aceito. Falta financeira vem de Deus? Não, então não aceito. Se Deus é rico e vive em cidades, em ruas de ouro, como é que você vai ter falta? Se ele próprio diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Porque se você ler os versículos anteriores, diz lá, ouçam, as flores do campo assim se vestem. E Deus não vos tirará a vós? Não vos dará de comer a vós? Vai faltar alguma coisa alguma vez? Não. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Eu quero que você entenda. A nossa maneira de viver é que tem que mudar. A nossa maneira de aceitar ou não aceitar coisas no mundo. Ouça, você aceitaria alguma coisa de mal? A palavra de Deus diz, se um filho seu lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou uma serpente? Não. Então depois diz, então se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai vos dará com ele todas as coisas. Então o que é que ficamos? Você confia em Deus ou vai confiar o quê? No mundo? Nas coisas que acontecem à sua volta? Mas elas estão a acontecer. Mas quando é que você agarra e diz, chega, para? Tristeza não vem de Deus. Depressão não vem de Deus. Medo não vem de Deus. Falta financeira não vem de Deus. Dores, doenças não vêm de Deus. Não aceite isso na sua vida. Então, mas o casamento, ore pelo seu casamento. Resista. Diga, sai do meu casamento. Sai do meu relacionamento com o meu cônjuge no nome de Jesus. Eu estou abençoado e sempre estarei abençoado e terei um casamento abençoado. Eu tenho filhos abençoados. Você não imagina a autoridade que você tem sobre um filho. Porque se você imaginasse a autoridade que tem, você usaria
você mudaria por completo o rumo da vida do seu filho. Você está a ouvir. Se o seu filho está a andar por caminhos que você não gosta, começa a dizer: Satanás, tira as tuas mãos dele. E eu ordeno que ele volte para Deus no nome de Jesus. E se ele nunca esteve em Deus, agarra e diga: eu ordeno que ele se converta e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. No nome de Jesus. A sua autoridade. Ouça, eu estive a falar com alguém que nem sequer era cristão. E eu estava a falar com ele e eu estava com a mãe e o pai. E eu perguntei-lhe a ele: mas você é pai desse rapaz? Sim, sou pai. Mas mesmo pai biológico? Ah, sim, sim. Porque se não fosse, eu não podia orar com o pai, eu tinha que orar com a mãe. Se ele não fosse pai biológico. Você está a perceber? Porquê? Porque a autoridade está debaixo das pessoas que foram realmente, biologicamente, aqueles do qual eles nasceram. Mãe ou pai. No caso de um casal, eu tenho que orar com o pai. No caso de não esteja o pai, eu tenho que orar com a mãe. Eu vou-lhe dar exemplo. Por exemplo, não esteve nem a mãe nem o pai e veio ter comigo uma avó. E nós oramos. Nós oramos os dois e a autoridade espiritual caiu sobre ele e ele foi abençoado. Esse neto. Você está a entender? Existe uma autoridade que nós temos sobre a terra. Temos autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E devemos usá-la para a bênção de Deus. Você diz: não, mas você não percebe, ele está a fazer assim, está a andar assim. E o que é que isso importa? E o que é que isso importa? Use a sua autoridade. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Resisti ao diabo que ele fugirá da vida dos seus filhos. Resisti ao diabo que ele será das suas finanças. Resisti ao diabo que ele será da sua enfermidade, das suas dores. Tudo isso sai do seu corpo no nome de Jesus. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Você tem que se munir da palavra de Deus, tem que se encher da palavra de Deus. Não é das palavras de conhecimento que você adquiriu no mundo, não é do conhecimento que você recebeu pela vivência que tem tido. Não, isso não resulta. O que resulta é ter Deus no seu coração. Você sabe quantas vezes Deus me tem dito a mim: eu sou o Senhor. E eu ouvi aquilo e eu disse: sim, sei, mas o que ele me estava a tentar dizer, eu estava-me a transmitir e eu não estava a perceber, era que eu sou o Senhor, sou eu que mando. Não é as pessoas. Por isso é que eu fazia isso sem querer. Quando as pessoas diziam: não, sou eu que mando aqui, eu baixava a cabeça e começava-me a rir. Porque as pessoas não sabem que existe alguém que manda acima de todos. E esse alguém que manda acima de todos é por nós. E se ele é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Várias vezes, em várias situações em que diziam: ouça, quiseram-me impedir de ir pregar a um sítio. Eu agarrei e dizia que não, que ia lá estar na mesma. E depois concederam e deixaram que eu pregasse lá. Disseram-me: não, você agora tem que mudar. Eu disse a Deus: Senhor, mas eu não quero mudar. Eu não mudei. Então, mas quem é que é maior, afinal? Quem é que manda, afinal? Eu, o seu Deus. Então agarre-se a ele. Confia nele. Resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, que ele fugirá de vós.
Já está na altura de você agarrar e colocar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada dentro de si. Ler, 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 ler. Ah, mas... ouça, você quer vencer. É que se você quer vencer, só vai ser assim. Você tem que colocar as palavras que eu lhe li, você tem que colocá-las no seu coração. Não só estas, mas todas as outras. Mas o seu conhecimento da palavra de Deus aumentando, vai aumentar a sua fé, e aumentando a sua fé, a sua confiança nas coisas que mudam ou que se tentam levantar contra a sua vida, você sabe que elas vão cair e vão ser derrotadas, porque maior é aquele que está em si do que aquele que está no mundo. Então você vai entrar na vida e andar na vida com uma confiança tal. Você sabe que você é abençoado ao entrar e ao sair, seja de que sítio for e aonde for. E quando houver pessoas que são litigiosas, que fazem conflito, o que é que você vai fazer? Entrar em conflito com elas? Não. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Onde você estiver, o maior de todos está dentro de si. E os outros sabem disso. O diabo sabe disso. Mas quando você sabe disso, então tudo muda à sua volta. Assim entende. Paulo estava a expulsar demónios. E à medida que falava e expulsava-os em nome de Jesus, eles saíam os demónios. Filhos de uma determinada pessoa, a Bíblia conta assim, agarrou e viu isso e disse a alguém que estava possesso, diz: ordeno que saias pelo aquele que Paulo prega. E a pessoa que estava endemoniada, que estava possessa de demónios, olhou para eles e disse: bem que sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E perseguiu-os e rasgou-os até ficarem nus. Você tem que perceber, você aceitou Jesus no seu coração. Você se tornou uma nova criatura. E como nova criatura, você tem que aprender a ser uma nova criatura. E ter uma perspectiva diferente do mundo. Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Há pouco tempo, Deus me fez lembrar um versículo bíblico. Não vai aparecer no ecrã, mas eu vou-vos dizer, é Lucas 10, 19. E em Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu já li este versículo não sei quantas vezes. Mas o que Deus realçou neste versículo para mim fez toda a diferença. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. Tudo o que ele tenta levantar contra nós. Tudo o que ele tenta levantar. Toda a doença, toda a enfermidade, toda a dor, toda a falta financeira, todo o problema no trabalho, onde for, na família, nos filhos. Toda a força do inimigo não nos fará de novo. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Você está a perceber que começa por nós. Porque Deus já fez tudo em nós. Agora cabe-nos a nós aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mudar a nossa maneira de pensar através de lendo a Bíblia Sagrada e enchendo-nos da Bíblia Sagrada e falando a palavra de Deus. Mas eu te vou dizer uma coisa. Você pensa que resistir ao diabo vai ser fácil? Não vai ser. Mas à medida que você se enche da palavra e resiste ao diabo, ele vai começar a fugir. Você entende? Ele vai começar a fugir. Não tem hipótese. Eu peço
O grupo louvor que venha para aqui. Vamos orar. Glória a Deus. Eu quero vos dizer, à medida que nós nos deparamos com esta palavra de Deus, nos enchemos dela, à medida que nós agarramos e confiamos em Deus, Deus nos capacita cada vez mais e mais para entender que este mundo foi feito por Ele, foi dada a autoridade a Adão, foi perdida por Adão, mas foi resgatada por Jesus e nos é dada agora a nós. Vamos resistir ao diabo, vamos fazer a obra do Senhor, vamos vencer este mundo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, ajuda-nos a entender mais e mais a Tua palavra, a fazermos mais e mais a Tua palavra, a orarmos mais e mais, a lermos mais e mais. Porque então sim, ninguém nos fará parar, ninguém nos poderá parar. Assim como foi dito em Atos, aqueles que alvoroçaram o mundo também já chegaram aqui. Nós vamos alvoroçar o mundo. Jesus vai ser conhecido de les a les, em todo lugar. E tu vais ser exaltado nas nações, no nome de Jesus. Te damos toda a glória e honra. Te exaltamos, te glorificamos e sabemos que tu és Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos ao nome de Jesus. E eu vos digo, você tem que ter e vai ter um bom fim de semana, com muitas bênçãos ao nome de Jesus. Amém? Amém.